Agora eu vou trazer essa reportagem. Agora a gente vai mostrar aqui porque ontem demos uma parte dela. Funcionários da APAE denunciam irregularidades na instituição aqui em Curitiba. Entre elas, uma bem grave, a morte de um jovem que teria ocorrido devido à falta de socorro médico. É o que dizem os próprios funcionários. Confira na reportagem do Flávio Bernardes e José Wilson. A voz da Doraci ainda fica embargada, os olhos cheios de lágrimas quando ela lembra o que aconteceu bem na sua frente. E daí o Piá pedia socorro, ele pedia desculpa para mim pela situação que estava o banheiro, entendeu? E ele se sentiu incomodado com aquela situação dele. Gente, ali eu diria 15 minutos antes da morte dele. O jovem que aparece nesse vídeo é Josias Inácio da Silva, aluno da APAE Curitiba, que cuida de pessoas especiais e com deficiência. Josias tinha 18 anos e a Doraci era a mãe social dele. Foi ela quem gravou essas imagens no próprio celular. Depois de algumas horas, o Josias estaria morto. A causa foi uma condição chamada megacólon tóxico, que provoca o acúmulo de fezes no intestino. Mas para a Doraci, assim como para vários outros funcionários que acompanharam o caso, o rapaz foi vítima da negligência, da omissão de socorro. Josias chegou à APAE Curitiba no começo de dezembro de 2015. Ele vivia num abrigo em Iporã, no noroeste do estado, a 620 quilômetros da capital, desde que tinha 11 anos, depois que a mãe biológica perdeu a sua guarda por causa de maus tratos. Na época, segundo os funcionários, a principal coordenadora da entidade, Eliana de Azevedo Cruz Monteiro, não repassou quaisquer informações para a equipe. Sabia-se apenas que Josias tinha passado por uma operação, mas estaria bem. No dia 22 de janeiro, o jovem já acordou mal, reclamando de muita dor de barriga e o quadro dele piorou demais ao longo do dia, com muito vômito, diarreia também. Foram pelo menos 10 horas de sofrimento. O detalhe é que a unidade de saúde mais próxima, a do Butiatuvinha, fica a pouco mais de 1 quilômetro daqui. Nós fizemos esse trajeto e sabe quanto tempo a gente levou de carro? 1 minuto e meio. Momento nenhum ela chamou a SAMU. E nem deu assistência e atendimento. Ela permitiu que vocês chamassem o SAMU, ela falava que não era para chamar. Não nos autorizava a chamar SAMU, não autorizou. Dona Miriam é a mãe social que está há mais tempo na APAE, há 9 anos. Ela também acompanhou de perto a situação do Josias. Quando deu 5 horas da tarde, eu vejo a Doraci vir na janela e pedir para ela que levasse ele para o UPA. Ele não está bem. Ela pega o carro, dá a ré e vai embora. Onde a Doraci corre e me pede socorro. Eu vou e me deparo com uma cena chocante. O meu intuito de fazer esse vídeo foi para convencer ela, entendeu, do estado em que se encontrava o menino. Eu vou ligar para a Eliane vir para buscar. Aí eu liguei para ela. Daí ela pegou e falou, mas nem cheguei em casa. Falou, há necessidade de eu ter que voltar mesmo? Eu vou mandar essa filmagem para você, vou te mostrar para você, entendeu, do tamanho da necessidade. As mães sociais contam que Eliana voltou para a APAE e agora um detalhe importante, quando Josias ainda estava vivo, ela ligou para a presidente da entidade, Stella Gulim. Passou a mão no telefone e conversou com a presidente. Dona Estela, estou aqui com um probleminha. Retirou-se um pouquinho, voltou e disse, obrigada, Estela. Já tinha conversado. Nesse momento, o menino estava no sofá, ele desceu para tomar ar, porque ele precisava de ar. E foi se arrastando até a porta. Faleceu. Aí foi quando ela começou a querer dar assistência para ele, fazendo ele voltar, querendo fazer ele voltar. E eu disse, ele está morto. E ela brigou comigo.
E falou para ele, mas de novo, sabe? Daí começou com aquele xingamento, entendeu? Chamando ele de porco, sabe? Chamando ele de asqueroso, que ele era dissimulado. Levanta daí, seu nojento, sabe? Usando essas palavras. Daí ela falou, quer ver como é que eu acordo ele? E daí foi onde ela pegou esse copo de água e jogou na cara dele, entendeu? No chão, mas ele já estava morto ali. Um boletim de ocorrência foi feito na divisão de homicídios pela própria Eliana. Acontece que na versão dada à polícia, ela disse que assim que Josias começou a ter diarreia, o socorro foi imediatamente chamado. Momento nenhum ela chamou a SAMU. E nem deu assistência e atendimento. Eliana foi demitida por justa causa, só que a morte de Josias foi um ponto sem volta para muitos funcionários, revoltados com a forma como o caso foi tratado e com uma série de irregularidades que haveria na administração da APAI, desde pagamentos atrasados até a venda de patrimônio para cobrir prejuízos. Ela assumiu em janeiro de 2011 o primeiro mandato e daí em janeiro de 2014 o segundo mandato. Quando essa gestão assumiu, ela recebeu a APAI com aproximadamente R$500 mil em caixa. A APAI saiu de uma intervenção de aproximadamente R$3.600.000 de dívida e foi entregue com um superávit, aí, um valor em conta de aproximadamente R$500 mil. Hoje, eu acredito que a dívida da APAI já supere R$1 milhão. Tem o caso da irmã da presidente, que hoje mora dentro de um apartamento que é da APAI, que uma senhora faleceu, deixou de herança para a APAI, porque ela não tinha herdeiros. Diz a presidente que fez um comodato verbal com a irmã dela, mas pelo que eu entendo, comodato verbal você pode fazer quando o bem é seu, não de uma entidade. Caso tenha sido feito esse comodato verbal, deveria ter ocorrido uma reunião de diretoria e isso constar em ata. E eu desconheço essa ata. Valdinei é o supervisor administrativo da APAI. Ele diz que foi afastado do emprego e agora está com o cargo ameaçado por conta das denúncias que fez. A esposa, Adriana, também trabalhava na entidade e foi demitida. Quem for a favor da denúncia, ela vai mandar embora. A APAI não tem dinheiro. Não tem dinheiro para arcar com esses custos. A APAI, ela está como Josias, pedindo socorro. Ela precisa de ajuda. A APAI está com dívidas e não era assim. Eu, pessoalmente, fiz uma denúncia no dia 18 de fevereiro junto à Federação das APAIs do Estado do Paraná. Daqui 9 dias vão completar 4 meses. E até agora ninguém foi ouvido. As mães sociais não foram ouvidas, eu só fiz o depoimento lá, as outras pessoas que são testemunhas das irregularidades não foram ouvidas. A demora custou a vida de um jovem especial, inocente. A dor ainda não sumiu e talvez nunca desapareça, pelo menos enquanto essa for a última lembrança do que houve com Josias. E o que a senhora sentiu quando viu essa situação, o menino morto ali na porta? Uma revolta. Uma revolta muito grande por falta de assistência e atendimento. Porque foi chocante as cenas que nós acompanhamos. O pedido de socorro, as fezes, o sangue e a falta de ar dele. A presidente da APAI, a Estela Golim, não atendeu a nossa equipe nem ontem, nem hoje, dizendo estar com uma forte gripe. Segundo a direção da entidade, o novo supervisor administrativo disse ser o responsável na ausência da presidente, mas preferiu não comentar as denúncias porque teria assumido o cargo há poucos dias. O advogado da APAI iria nos procurar então, mas não retornou às nossas ligações. A Federação das APAIs do Estado do Paraná afirmou que a denúncia está sendo investigada e que está respeitando os prazos legais para a defesa e acusação. A Procuradoria Jurídica da Federação confirmou que uma auditoria independente deve ser feita na APAI Curitiba e que aguarda respostas e orçamentos até a próxima semana. A ex-coordenadora da APAI, a Eliana de Azevedo Cruz Monteiro, disse por telefone que só falaria com o Brasil Urgente depois de conversar com seu advogado. A Polícia Civil confirmou que um boletim foi feito na divisão de homicídios, que testemunhas foram ouvidas e que o caso passou para o
12º Distrito Policial. A delegacia instaurou o inquérito por homicídio culposo quando não há intenção de matar, para apurar o que houve. As investigações devem durar até o fim de junho e a gente vai acompanhar, aguardar e acompanhar. E deixar claro que fomos atrás de todos os citados, ninguém negou, mas também não se manifestaram. E que o espaço é aberto para todos. Inclusive, cancelaram um protesto que teria hoje, mas o sagrado direito contraditório aqui tem valor.